Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos melhores livros do ano e ao último vídeo do ano também, porque agora é só ano que vem para ter outro vídeo. E para essa categoria de melhores livros do ano, eu escolhi 10 livros e esse ano foi muito fácil escolher os livros. Eu fiquei assim, até surpresa em saber que tava bem claro assim na minha mente quais foram os 10 melhores livros que eu li esse ano. Mas eu, na verdade, não tenho muito do que reclamar, porque eu fiz ótimas leituras esse ano, graças a Deus. Foram, assim, livros muito bons, teve vários livros muito bons, mas ainda assim eu consegui diferenciar logo, assim, de cara, quais foram os 10 melhores pra mim. Também eu não li tantos livros assim, eu tinha colocado uma meta de ler 50 livros esse ano, mas como a vida não é sempre como a gente quer, eu não consegui ler 50 livros. Dos 50 eu li 35 livros. Mas assim, eu tô bem contente também com esse número, porque não foi um número baixo. Eu não acho que 30 livros seja 35 livros seja um número baixo para ler de livros no ano. Ainda mais porque antes fazia muito tempo já que eu não lia tantos livros assim. Acho que eu li até mais do que o ano passado, mesmo esse ano tendo sido muito corrido para mim. Das minhas metas literárias que eu coloquei para ler, porque todo ano eu faço um vídeo de metas também, né? Eu escolho 12 livros para ler, como se fosse um por cada mês. Dos 12 livros eu li apenas 4 livros, então assim, isso é uma coisa que eu precisava ter melhorado, mas também não vou me cobrar em relação a isso. Eu vou fazer uma meta literária também para 2024, mas aí eu vou seguindo o fluxo. O que eu tiver vontade de ler, eu leio. Então, vai ser o seguinte: eu escolhi 10 livros, mas eles não vão ter necessariamente uma ordem, tipo, do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Não. Eu fiz assim, na verdade eu dei uma separada em 4 categorias que eu vou explicar pra vocês quando eu for falar. Mas assim, talvez os 2 últimos livros que eu falar sejam os que eu realmente mais gostei. Talvez eles realmente tenham assim um rank 1 e um rank 2 da lista, mas o restante não tem. E eu não consegui separar, tipo, do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Só os 2 últimos mesmo. Então eu vou começar falando sobre 3 livros que eu separei mais ou menos numa categoria de livros que me trouxeram conforto, livros que ou me deixaram com o coração quentinho, ou foram livros que a escrita me trouxe mais ou menos essa sensação, sabe? Aí também, assim, dos 10 livros que eu vou falar aqui, 9 eu favoritei, que é um número assim bem alto. Só teve um que eu não favoritei, mas eu ainda não sei se ele pode se tornar um favorito ou não. Enfim, ainda não parei pra pensar muito sobre isso. Mas então, o primeiro livro que eu vou falar é Coraline, que eu finalmente consegui ler Coraline. Coraline, assim, eu já imaginava que eu fosse favoritar, porque eu tinha uma relação, assim, muito íntima com o filme. Eu gostava muito do filme da Coraline e eu gosto muito dessas histórias um pouco mais mórbidas, assim, sabe? Meio góticas, eu não sei dizer. Ela é mais voltada, né, para o infantil, mas ainda assim tem essa coisa meio sombria que eu gosto muito. E eu gosto muito dos filmes do Tim Burton. Ele é assim, acho que ele é um diretor, se eu não me engano, e ele é o meu preferido, assim, eu gosto de todos os filmes que eu já assisti dele. E o livro e o filme, eles são muito parecidos, eles se completam muito. Eu gostei muito também da escrita do Neil Gaiman. Eu ainda não tinha lido um livro do Neil Gaiman e eu já tinha uma expectativa em relação a isso. Ele é um escritor que ele consegue te prender muito, sabe? Apesar de eu já ter assistido Coraline, já conhecer a história, porque, enfim, é praticamente a mesma coisa, né? O livro do filme. Mesmo assim, eu conseguia me prender muito no livro e foi um livro, assim, que passou muito rapidinho. Eu li, assim, nossa, eu li muito rápido. Eu acho que todo mundo conhece a história de Coraline, mas pra quem não conhece, vai falar de uma garotinha, que eu acho que ela tem uns 10 anos, mais ou menos. E ela se muda pra uma casa bem diferente, assim, na verdade era uma casa grandona, tipo um casarão, que eles dividiram a casa em vários apartamentos, digamos assim, e ela vai morar em um desses apartamentos com os pais dela,
E a Coraline, ela é uma menina muito curiosa e ela tá naquela idade de querer aventura, sabe? De querer explorar as coisas. E aí ela acaba conhecendo ali meio que uma outra dimensão, digamos assim, e ela vai acabar parando assim em outro mundo. Enfim, ele vai trazer muito essa coisa de imaginação de criança, sabe? Eu gosto muito de livros com crianças como protagonistas, eu adoro. E a Coraline, ela é uma menina assim muito esperta, muito corajosa. O livro ele fala muito sobre isso, sobre você encarar os seus medos. É um livro assim maravilhoso, é para todas as idades. Ele é um livro infanto-juvenil, mas se você lê ele adulto, assim como eu li, você também vai se encantar com toda certeza. Os outros dois livros que eu vou falar que também entram nessa categoria de que me trouxeram conforto de alguma forma, são dois livros da mesma autora, que foi uma autora que até agora tudo que eu li dela eu amei, que é da Kimberly Baker Bradley, e um desses livros é A História que Nunca Contei. Eu já tinha lido o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida, que eu favoritei, né, o ano passado. Ele foi o livro, assim, que eu mais gostei do ano passado. Foi o ano passado? Foi. E eu já tinha, assim, uma experiência muito boa com ela, então eu comprei esse livro já imaginando que eu fosse gostar muito. E assim, eu não sei explicar qual é a minha relação com essa escrita, mas ela realmente me conforta muito, sabe? A forma como ela escreve é uma história que talvez eu nem fosse gostar tanto se fosse escrito por outro autor. Mas eu gostei muito pela forma como ela escreve. Esse livro ele vai falar sobre duas irmãs, que é a Della e a Suki. E elas estão passando por uma fase muito difícil ali na vida delas. Elas estão sendo meio que encaminhadas ali para uma pessoa que cuida de crianças que não têm pais para cuidar delas, né? E elas estão enfrentando sérios problemas pessoais e elas estão encarando uma vida nova e são meninas muito traumatizadas, elas passaram por um trauma ali em comum muito difícil para elas e para qualquer criança, né, enfim, para qualquer pessoa, na verdade. Ela traz muito essa relação de irmãs aqui, que é maravilhosa, e a personagem principal, na verdade, as duas são as personagens principais, mas é muito mais voltado para dela, que é a irmã menor, a irmã caçula. E ela é uma personagem, assim, muito carismática, sabe? Porque ela é muito briguenta, ela é, tipo, muito mandona também, ela tem uma personalidade mais temperamental, assim, sabe? Mas é muito engraçado e é muito comovente também. Eu só acho que talvez eu mudaria um pouco o final do livro. Eu gostaria, na verdade, que elas tivessem tido outro final, mas assim, não foi também um final que me desagradou. E na verdade, acho que ele se encaixa muito com a realidade, então eu achei assim muito legal. Ele me deu um quentinho no coração, apesar de ser uma história um pouco mais triste, enfim. Não é uma história assim feliz, sabe? Mas também as coisas como vão acontecendo, ai, é fofo e é triste e é tudo isso ao mesmo tempo. O outro livro dela que eu li foi A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é a continuação da Guerra que Salvou a Minha Vida. E é até engraçado falar desse livro aqui, porque pra mim parece que faz muito tempo que eu li ele, sabe? Não parece que foi esse ano, parece que eu li ele ano passado junto com outro, porque eu li ele bem no começo desse ano, eu li acho que em fevereiro. E eu vi um post esses dias que fez muito sentido pra mim, que parece que de janeiro a junho e de junho a setembro parece que eu vivi duas vidas totalmente diferentes, parece que, sei lá, parece que até junho parece que faz muito tempo que aconteceu as coisas e depois de junho parece que foi esse ano. Eu não sei se porque aconteceram muitas coisas assim comigo esse ano. Coisas boas, coisas muito boas, graças a Deus. Mas, eu não sei, parece que eu li esse livro há muito, muito, muito tempo. Ele é um livro, assim, muito fofo também, igual A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu ainda prefiro A Guerra que Salvou a Minha Vida, acho que por ser o primeiro livro também. Mas ele traz os mesmos sentimentos do primeiro.
ele vai falar sobre a Ada, que é aquela menina que tem o pezinho torto, né? Enfim. E aí ela foi mandada lá na Segunda Guerra Mundial, ela e o irmão, para ficar com uma pessoa que cuidasse deles durante esse tempo. As crianças eram mandadas pro interior, né? Porque Londres era a maior probabilidade ali de bombardeio, enfim. Mas aqui já começa com ela fazendo a cirurgia no pé. Ela finalmente conseguiu fazer a cirurgia. Então vai mostrar essa segunda fase da vida dela. Depois da cirurgia, ela se adaptando. E também vai falar muito sobre os traumas que ela tinha. Vai mostrar, na verdade, ela se curando desses traumas. Ela conseguindo aceitar amor, que ela tinha muita dificuldade em aceitar os sentimentos de outras pessoas, porque ela desconhecia isso, então ela era uma criança muito, como eu posso dizer? Ela era uma criança muito arisca, ela não acreditava muito que as pessoas realmente gostassem dela, ela achava que as pessoas só aturavam ela. E aqui ela vai conseguindo aceitar esse amor e conseguindo aceitar essa nova vida e aceitar que ela merece isso, porque ela tinha muita dificuldade nisso. Ela não aceitava que ela merecia o amor, ela achava que não. E assim, é muito lindo, é muito triste também, é comovente, mas tem um final muito feliz e ai, é assim, é muito bom. E a outra categoria que eu separei, eu coloquei 2 livros nessa categoria, que é uma categoria que pra mim são livros assim extremamente necessários e livros muito bons, sabe? Tipo, livros bons mesmo, não só livros que eu gostei, porque às vezes a gente gosta de alguns livros que eles não têm uma qualidade muito boa, mas assim, de alguma forma esses livros conversam com a gente, né? E aí faz a gente gostar deles, enfim. Mas esses 2 livros que eu vou falar, eles realmente são livros assim muito, muito bons. Não que os outros que eu vou falar não sejam, mas esses 2, eles entram assim numa categoria assim, num nível de assim de escrita, de, ai, assim, coisa de outro mundo. O primeiro é Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro, ele foi assim um acontecimento pra mim esse ano, porque eu tava assim bem animada pra ler ele, mas eu não esperava que ele fosse tão bom quanto ele é. Ele vai contar a história da geração de uma família que sai ali da Coreia na época da ocupação ali que o Japão, né, se apoderou ali da Coreia. E essa família ela vai morar no Japão. E aí vai contando como vai ser a trajetória dessa família ali. E assim, eles passam por muito preconceito ali no Japão. E eles são pessoas que acabam sendo totalmente marginalizadas. Eles são mandados para os piores empregos, para os piores bairros. Eles sofrem muito ali. E pra mim foi assim uma coisa nova, porque eu não tinha noção disso. Eu era assim bem ignorante nessa questão de conhecer a história desse país e, enfim, eu realmente não tinha muito conhecimento. Acho que, na verdade, eu ainda não tenho tanto conhecimento assim, mas eu pude aprender bastante com esse livro. E ele é um livro que ele é muito assim, ele tem muito essa questão da história, né? Ele é muito histórico e ele é muito comovente, ele é muito triste, assim, muito triste. Eu não cheguei a chorar com ele, mas eu cheguei a ficar, assim, muito emocionada, porque as coisas, assim, a forma como a autora vai escrevendo, você vê muita verdade em tudo aquilo que ela fala, sabe? É uma história fictícia? É. Mas você sabe que é a história de muitas pessoas que passaram por isso lá e talvez, provavelmente ainda tem muito resquício até hoje, porque sempre tem. Sempre deixa, assim, muito resquício de tudo que aconteceu. Tudo que acontece no passado, a gente vê um pouco no presente, assim. Até que as coisas realmente mudem 100%, que é muito difícil, você vê muito disso. Então, assim, provavelmente muitas famílias ainda vivem um pouco disso lá. Não exatamente como foi no passado, mas ainda vivem. E a autora, assim, ela é muito boa pra descrever personagens. Todos os personagens, gente, todos os personagens que ela colocou aqui, seja dos personagens principais, aos personagens secundários, aos personagens que apareceram, sei lá, uma vez ou outra ali,
todos eles são bem abordados, todos eles são bem trabalhados. Você consegue ver a personalidade de todos os personagens, de verdade. Eu senti muito com esse livro, assim, muita proximidade com todos eles, principalmente com os principais, né? Mas eu fiquei assim maravilhada, porque eu nunca tinha visto isso num livro, eu nunca tinha lido um livro assim tão íntimo, tão pessoal e de verdade, é um dos melhores livros que eu já li, assim, um dos livros mais bem escritos. Eu não sou perita para falar sobre isso, mas pela minha experiência de leitura, esse foi um dos melhores livros que eu já li. E ainda nessa categoria de livros muito bons, de qualidade, assim, muito boas, tem O Colecionador, que é um livro que eu já queria ler, ó, há muito, muito tempo. E eu finalmente li ele. E que bom que eu li ele, porque esse livro aqui, meu Deus, esse livro, ele me trouxe tanta coisa, assim, tantos sentimentos. Eu não sei nem explicar o quanto eu fiquei envolvida com esse livro. E pra mim, esse livro, ele é uma obra-prima, porque a forma como o autor escreveu esse livro aqui, meu Deus do céu. E eu vi que parece que esse livro foi o primeiro livro publicado do John Fowles. E caramba, como que pode uma pessoa fazer um trabalho tão maravilhoso no primeiro livro que ele publica? A história desse livro, ela é bem perturbadora, porque ele vai falar sobre um sociopata que ele sequestra uma mulher, que ele fica completamente obcecado por essa mulher. Ele sequestra ela e mantém ela em cárcere privado na casa dele. E assim, a forma como esse livro é narrado, ela é brilhante, porque primeiramente a gente tem o livro sendo narrado pelo cara, pelo sociopata. Em segundo lugar, pela vítima, pela moça que ele sequestrou, que eu esqueci o nome dela agora. E a terceira narrativa desse livro eu vou deixar em suspense, porque é capaz de ser meio que um spoiler do que possa acontecer no final. Mas é muito bom, é muito, muito bom, de verdade. A forma como o autor escreve, ele consegue fazer você ficar com dó do cara, sabe? Com dó do sociopata. Tipo, em muitos momentos você se pega pensando assim, nossa, que menina chata. Tipo, nossa, o cara só quer, sei lá, ele quer fazer alguma coisa ali pra ela e ela não aceita, né? Mas aí, tipo, você esquece um pouco da realidade em que eles estão inseridos, sabe? Tipo, às vezes o cara trata ela com tanta gentileza e ela é tão grosseira com ele que você esquece que, obviamente, ela vai ser grosseira com ele, porque ele está mantendo ela em cárcere privado, sabe? Só que a forma como o autor faz isso, não é possível que só eu senti isso, sabe? Não é possível que só eu senti isso, porque ele faz de uma forma que você tem que ficar se lembrando o tempo inteiro quem é o vilão, assim, na história, sabe? Quem tá errado ali. E é muito bom. E o último capítulo, né? A última narrativa, meu Deus do céu. É assim, de tirar o fôlego, de verdade. Eu fiquei, assim, completamente obcecada na última narrativa. Porque parece que enquanto você não termina, você não sossega, sabe? Eu fiquei desse jeito, tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso. E, ai, de verdade, isso daqui sei lá, é assim, é um jogo psicológico com a gente, não é possível, sabe? Eu acho que o autor, ele queria brincar com a nossa cabeça quando ele escreveu esse livro. Eu acho que ele falou assim, eu vou escrever um livro que eu vou destruir o psicológico de todo mundo. E aí ele escreveu isso daqui e muito obrigada, John Fowles, por acabar com o meu psicológico, porque isso daqui é muito bom e, de verdade, muito, muito bom mesmo. Agora eu vou entrar em outra categoria que se chama livros que fiquei viciada. E para essa categoria eu escolhi 3 livros que eu fiquei assim... Sabe quando você fica vivendo nesses livros? Sabe aquele livro que você termina e você fica morando naquele universo por mais tempo e você não quer que acabe, você quer mais daquilo? Exatamente.
Esses 3 livros que eu vou falar, eles me trouxeram essa sensação. E eu vou começar falando sobre O Ano das Bruxas, que é um livro que eu não tenho aqui comigo, porque eu peguei ele emprestado. E esse é um livro que eu já queria ler há algum tempo também, há um bom tempo. E eu imaginei que eu fosse gostar por ser um livro de temática de bruxa, porque é uma temática que eu gosto muito. Mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele. Ele vai contar a história da Emanuele, que é uma menina de 17 anos. E ela acaba descobrindo ali de uma forma bem macabra que ela tem uma descendência de bruxa. Eu acho que não é spoiler eu falar isso, porque é meio, né, meio óbvio. Desde que você começa a ler o livro, você já imagina isso. Só que você vai descobrir como, o porquê lendo mesmo, né? Mas ela tem essa descendência de bruxa. E a estética desse livro, ela é muito boa, ela é muito bonita, sabe? Ela traz muito esse negócio de vilarejo, sabe? Como se fosse, sei lá, a Salem de antigamente, só que é outro nome a cidade lá. É uma cidade chamada Bethel. Mas ela traz muito essa estética, tipo, de vilarejo, de bruxas queimando na fogueira. Aí tem a Mata Sombria, que é o lugar onde as bruxas moram. E, nossa, é muito bom. E ele também tem um romance que é muito gostosinho, só que assim, são migalhas de romance, sabe? Porque o livro, ele é muito voltado pra personagem principal, que é a Emanuele. É pra falar dela, desse negócio da bruxaria. Tipo, realmente é voltado nela, o que é muito bom também. Porque tem muitos livros que eles prometem, né, falar sobre realmente focar na personagem, focar na mulher, mas aí o romance acaba sendo o foco principal do livro. E nesse livro não. Mas ao mesmo tempo que você quer, tipo, muito mais desse romance, você também fica feliz em saber que ele não é o foco, sabe? É muito bom. E a personagem principal, a Emanuele, ela é muito boa. Tipo, eu gostei muito dela como protagonista. Porque ela é uma menina que ela não é. Tipo, ela não é focada em meninos, sabe? Como geralmente as personagens acabam sendo. Tipo, ela gosta do rapaz lá, mas ele não é o centro da vida dela, entendeu? Ele não é a prioridade ali da vida dela. Ela é muito inteligente, ela é muito esperta e ela é. Ai, sei lá. Eu gostei muito, muito dela, da personalidade dela. Eu gostei muito da estética do livro. Ele fala muito sobre esse negócio de. Ai, antigamente realmente teve esse surto, né, de das pessoas serem queimadas lá na fogueira, porque, sei lá, os religiosos achavam que qualquer coisa era bruxaria e a mulher seduzia o homem. Se o homem traísse a mulher dele, era culpa da outra que foi lá seduzida e ela era uma bruxa. Então, assim, ele traz muito esses debates, ele fala muito sobre isso. E, eu achei maravilhoso, assim, sabe? Tipo, eu fiquei morando assim naquele universo por muito tempo. Não queria que acabasse, mas ao mesmo tempo eu queria ler logo o livro, sabe? Mas foi muito, muito bom. Outro livro que eu fiquei viciada também é de bruxa, mas ele é num ambiente completamente diferente, que é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que é uma autora nacional. E esse livro, gente do céu, olha, no começo eu não tava botando muita fé não, sabe? Tipo, tava legal, tudo mais. Só que depois ele ganhou meu coração, sabe? Porque tipo, ele tem uma estética muito boa também, porque ele se passa na cidade de São Paulo. E aí, tipo, é uma coisa completamente diferente do que a gente já viu, sabe? Pelo menos do que eu já vi. Eu nunca vi um livro de bruxa se passar assim no Brasil, né, pra começar. A forma como a bruxaria é falada aqui nesse livro é bem diferente também. É, assim, completamente diferente do outro livro que eu falei, porque ele é mais levado pra uma coisa mais natural, sabe? Pra uma coisa de tipo, mãe terra, natureza, bruxa natural. Realmente é meio que nessa vibe, assim. A Isis, que é a personagem principal, ela é uma bruxa que ela cuida da cidade de São Paulo. Aqui eles explicam um pouco sobre cada bruxo, cada bruxa, eles cuidarem de uma parte, assim, do país, enfim, de uma cidade.
e ela é encarregada sobre cuidar da grande São Paulo, né? E aqui tudo me encanta, sabe? O cenário me encanta, tipo, de passar na cidade de São Paulo e depois quando passa na casa dela, no apartamento dela. Aí a gente conhece os amigos dela que são uns fofos também, tipo, é muito legal as amizades que ela tem. E aí também o universo sobrenatural aqui é muito bom. Eu acho que deveria ter sido, assim, um pouco mais explorado. Assim, não mais explorado, mas eu acho que poderia, assim, ter falado mais como é que funciona. Mas, assim, pra isso, a gente tem uma solução, porque eu vi que vai sair Porém Bruxa 2. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. E eu espero que nesse livro seja mais explorado essa parte sobrenatural ali, porque tem um lugar que, como se fosse uma cidade ali, que é como se fosse o conselho deles lá, sabe? Das bruxas e dos outros seres lá, que tem mais seres sobrenaturais que são falados, mas não são muito abordados também, porque o foco aqui são os bruxos, né? E aqui nesse livro tem um romance, tem um casal que, meu Deus do céu, eu preciso ver mais desse casal no outro livro. Sério, tem que ser focado nisso, porque assim, aqui foi muito legal ter sido focado nela, mas esse romance, ele precisa ser mais explorado, sabe? Esse segundo livro tem que ser focado nesse casal, no corregedor, que é uma pessoa que desse casal, e assim, sério, ele é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Se eu tivesse, sei lá, 13, 14, 15 anos, ele seria o meu crush, de verdade. Porque ele é maravilhoso e eles dois juntos, ai. Outro livro que eu fiquei completamente obcecada foi A Guerra da Papoula. Esse livro, ele se tornou a minha personalidade, acho que por uns 3 meses, mais ou menos. Gente, que livro bom! Meu Deus, que fantasia boa! É muito, muito, sei lá. Ele é um pouco clichê, mas ao mesmo tempo ele não é. Então, assim, o começo parece que vai ser muito clichê. E aí, depois da metade pro final, ele não é mais. Então, esse daqui é o primeiro de uma trilogia, né? Ele vai falar sobre a Rin, que é uma menina que ela entra para uma academia militar. Na verdade, ela estuda, né, para entrar nessa academia militar, que é assim quase impossível de pessoas pobres entrar, porque é muito elitizado, mas ela consegue entrar. E ela entra nessa academia pra fugir de um casamento arranjado lá com um velho rico. Aí a gente vai vendo ela na academia. Essa parte da academia é muito legal, assim, também. Ela vai conhecendo as pessoas lá, vai fazendo amizades, vai fazendo inimigos. E tem um professor dela que é muito bom. Nossa, é um personagem, assim, acho que foi o personagem que eu mais gostei, assim, logo de cara. Mas aí, como o título se chama A Guerra da Papoula, né? Assim, obviamente, estoura a Guerra da Papoula, se eu não me engano, acho que é a quarta Guerra da Papoula, não lembro direito quantos são. E no começo eu até tava achando assim, tava demorando um pouco pra entrar, né, na guerra. Eu falei, nossa, será que realmente vai ter a guerra? Porque tava muito assim nesse negócio da academia, né, eles estudando e tudo mais. Mas quando estourou, meu Deus, foi assim, só tiro, porrada e bomba. E assim, esse livro, ele é muito bom porque ele realmente mostra o terror da guerra, porque guerra é isso, né? Guerra é coisa feia, não é bonito, né? Como tem muita gente que acho que romantiza. E assim, eu gosto muito de livros de guerra, mas eu sei que a guerra é uma coisa terrível, sabe? Eu não romantizo isso. E ele mostra muito isso, mas esse livro ele vai além, porque ele mostra muito mais do que a guerra. Ele mostra a crueldade humana, sabe? Então, tem um ponto aqui no livro que você para pra ver assim e vai além da guerra, sabe? Vai, assim, muito além da guerra. Parece que as pessoas realmente estão sentindo prazer de fazer coisas terríveis com outras pessoas inocentes e é assim, pesadíssimo, muito pesado. Esse livro ele tem assim gatilho pra tudo, tá? Pra tudo mesmo.
E no começo eu até achei que talvez fosse um pouco de exagero, porque não chegava na parte dos gatilhos. Mas quando chegou assim, com os dois pés na porta, porque é feio o negócio, sabe? É terrível mesmo. E o final desse livro, ele é maravilhoso. Assim, eu acho que é a parte que deixa o livro mais diferente, que ele sai realmente do clichê, porque essa protagonista aqui, ela não é como as outras protagonistas, tá? Ela não é como as outras protagonistas, gente, sério. Ela é diferente. Tipo, pelo menos pra mim foi uma coisa assim totalmente diferente do que eu já tinha visto. Eu até vi alguns vídeos, né, de pessoas falando que esse livro, ele era o típico caminho do guerreiro, sabe? E no começo ele realmente parece que é. Mas depois, gente, não é. Não é. Vai falar muito sobre moral, sabe? Ele vai ter muito essas questões morais aqui. E essa protagonista, ela me surpreendeu, de verdade. E eu não vejo a hora logo de começar o segundo livro, que eu já tenho ele aqui. E eu até tomei um spoiler dele, porque eu fiquei tão viciada nessa história que eu comecei a procurar também umas fanart e eu tomei um puta de um spoiler. Então agora eu tô tendo muito cuidado pra não procurar sobre o terceiro livro, porque de verdade eu quero que seja uma experiência assim única, sabe? Eu acho que esse livro ele vale muito a pena que seja uma experiência única. Aí agora a gente vai entrar na última categoria que eu separei, que realmente essa categoria eu acho que sim, se encaixa como sendo o segundo livro que eu mais gostei esse ano e o primeiro também. Então eu vou começar pelo segundo livro que eu mais gostei esse ano. E o nome da categoria que eu escolhi é livros que doeram muito, que são livros assim que eles realmente me fizeram sofrer e me fizeram refletir e me fizeram chorar. Acho que esses foram os dois únicos livros que eu chorei esse ano, mas e que conversaram assim muito comigo. O segundo livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro, gente do céu, esse dói. Dói muito, sabe? E faz refletir muito também. Ele vai contar a história de três personagens, que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Se eu não me engano, acho que esses são os nomes deles. A história desses três, ela vai se relacionar ali de uma forma bem peculiar. E eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que esse vídeo já tá longo bastante. Mas ele é um livro que ele vai falar muito sobre carga pessoal, sabe? Sobre vivências, sobre experiências, sobre como as coisas que acontecem na nossa vida acabam não moldando a nossa personalidade, mas elas acabam influenciando muito nas coisas que a gente faz, sabe? Nas nossas atitudes. Eu vi muito isso pelo Venâncio. Assim, ele é um personagem aqui que eu acho que ele é o personagem mais. Ele é o personagem, assim, mais difícil desse livro. Ele é o personagem mais doloroso desse livro. E mais contraditório também, porque ele acho que é o mais humano daqui, sei lá, ele tem muito desse negócio de defeitos e qualidades aqui, sabe? Essas coisas que a gente fica, meu Deus, eu entendo ou eu não entendo essa pessoa. Ele comete erros aqui, assim, gravíssimos, gravíssimos. Erros, assim, que a gente não pode passar pano pra isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que, sei lá, enxergar que essa pessoa, tá, ela fez uma coisa muito ruim, ela fez. Ela merece pagar por isso? Ela merece. Mas você não pode excluir as outras coisas que aconteceram na vida dela, sabe? Ele me passou muito isso, sabe? De verdade, eu fiquei muito emocionada com esse personagem. Ele me fez refletir muito. E, ai, nossa, que dor. De verdade, que dor. E o último livro dessa lista, que é o meu livro favorito do ano. Esse eu posso dizer com toda certeza que foi o meu livro favorito do ano. É
O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um livro nacional também. E esse livro, ele é alegre e é triste, e ele te faz rir, e ele te faz chorar, e ele te faz refletir, e ele fala com a sua criança interior, e ele fala com o seu adulto. O livro vai contar a história do Zezé, que é um menino pobre, que cresceu ali no Rio de Janeiro. Eu acho que ele é entre a década de 20 a 30, alguma coisa assim. E ele é um livro autobiográfico, ele vai realmente contar a história do autor, da infância dele. E ele era, né, uma criança muito atentada, mas ao mesmo tempo era uma criança que era muito amorosa e era uma criança muito esperta e que sofria muito, muito pela questão de abuso, de maus tratos, e era uma criança muito incompreendida. E sei lá, eu acho que, na verdade, eu acho que a maioria das crianças são muito incompreendidas. E eu acho que esse livro, ele faz uma ressalva muito grande pra isso, sabe? Quantas vezes a gente olha pras crianças com o olhar que a gente devia, sabe? Quantas vezes a gente olha pras crianças de igual pra igual, sem se sentir superior por ser adulto, sem se sentir mais esperto, ou que os seus problemas são maiores, ou realmente sem ver a essência dessa criança, sabe? Eu acho que falta muito isso. Eu já tinha refletido um pouco sobre isso, mas depois desse livro, isso me fez refletir mais ainda, sabe? A forma como os adultos tratam as crianças, sabe? Eu não acho que a gente olha as crianças da forma como a gente deveria olhar. Eu não acho que a gente enxerga como a gente deveria. Eu acho que falta muito respeito com as crianças, com as vontades delas, com os pensamentos, com os sentimentos. Eu acho que tudo, quando envolve crianças, tudo é muito diminuído, sabe? Eu acho que os sentimentos, os pensamentos, as vontades das crianças, elas deveriam ser mais respeitadas. Eu acho que, é lógico que não é com todo mundo, né? Não é generalizando, assim. Na verdade, eu estou generalizando porque eu acho que a maioria é assim. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler e deveria se questionar mais sobre isso. Como nós estamos tratando nossas crianças, como nós estamos nos comportando perto delas e com elas. Esse livro, ele fala muito sobre isso, e ele fala muito sobre várias coisas. Ele é um livro muito lindo, e o Zezé é um personagem maravilhoso, assim, não tem como não gostar dele. E não sei, eu acho que vai demorar muito tempo para um livro ser tão impactante para mim quanto esse foi. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do último vídeo do ano. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixa um comentário. Fala pra mim quais foram os livros favoritos de vocês esse ano. Escreve aqui no comentário que eu quero ler. Não esquece de se inscrever se não for inscrito no canal. E, bom, esse ano eu não consegui focar tanto no canal quanto eu queria, porque a vida foi muito corrida esse ano, mas foi muito boa também, então eu não tenho do que reclamar. E ano que vem, tomara que seja muito melhor pra todos nós. Então, um feliz ano novo pra vocês, que esse ano que vem agora seja muito bom, seja um ano de conquistar, de realizar sonhos, de ser muito feliz. Eu vejo vocês no ano que vem. Um beijo e até o próximo vídeo.